Olá a todos, continuando as aulas de termodinâmica para físico-química, vamos agora entender como calcular o calor em duas situações diferentes. Já foi dito em aulas anteriores que o calor e o trabalho dependem do caminho, depende da forma como foi realizado ou como foi fornecido. Realizado o trabalho ou como foi fornecido ou cedido o calor. Ceder calor ou receber calor a volume constante vai gerar, digamos assim, uma situação diferente de fornecer calor a pressão constante. Então, a volume constante, estamos fornecendo calor a uma mesma quantidade de gás, a um número de mols N, e estamos fornecendo calor também, a mesma quantidade de calor, e também a mesma quantidade de gás. Só que aqui é a volume constante e aqui é a pressão constante. A volume constante seria o princípio do funcionamento da panela de pressão. A panela de pressão, ela tem uma válvula que não vai deixar a pressão subir até acontecer uma explosão. Então a válvula de segurança de uma panela de pressão tem essa função de não deixar a pressão aumentar, porque está recebendo aqui calor, por exemplo, de um queimador de um fogão, de uma chama de um fogão, uma panela de pressão, e aí, se não tivesse a válvula, ou se a válvula colar, se a válvula tiver alguma avaria, não conseguir mais disparar, vai acontecer dessa pressão aumentar até as paredes da panela não suportarem a pressão e explodir. Então, esse sistema aqui seria análogo a uma panela de pressão, só que aqui não tem válvula. A gente vai fornecer calor e a gente já percebe antecipadamente que ao fornecer calor a um volume constante, ou seja, não há como a pressão ser, digamos assim, diminuída por uma válvula, por exemplo, ser controlada, a pressão aqui vai aumentar cada vez mais enquanto o sistema estiver recebendo calor. Já aqui não, aqui existe um êmbolo que não tem atrito aqui entre o êmbolo e as paredes do recipiente, que não tem massa, tá? Vamos supor. E o que é que acontece? Quando fornece calor, que a pressão interna aqui começa a aumentar, como esse êmbolo aqui é móvel, esse êmbolo será empurrado para cima. Antes estava no equilíbrio. Tá? Estava no equilíbrio. Então o que é que acontece? Tá? Esse êmbolo aqui, ele vai controlar a pressão aqui. Vamos idealizar esse sistema aqui. Imaginar que esse êmbolo consegue controlar e manter a pressão aqui constante. Então, ao fornecer calor a pressão constante, não vai acontecer aqui o aumento da agitação molecular, o aumento da temperatura, porque aqui também aumenta a pressão muito mais, né? A pressão aumenta aqui rapidamente, diferente daqui que a pressão se mantém constante. Então podemos observar que a temperatura ΔT1, que é a variação de temperatura do sistema volume constante, vai ser maior do que a variação de temperatura do sistema que recebeu a mesma quantidade de calor, só que a pressão constante. Então isto acontece. Tá? Se isso acontece, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que calor, e aí eu vou chamar o calor aqui, a volume constante, eu poderia chamar Q1, mas como ele é igual a esse sistema aqui, eu vou chamar só Q mesmo. Aí nós já vimos na aula anterior, que é número de mols, capacidade calorífica e a variação de temperatura. Só que a capacidade calorífica aqui, nós vamos chamar que vai ser a capacidade calorífica a volume constante, CV. E a variação de temperatura nós vamos chamar ΔT1. Então, esta expressão determina o calor fornecido a um sistema a volume constante. Quando é a pressão constante, tá? E eu poderia até chamar aqui também QV e QP,
mas aqui eu estou fornecendo a mesma quantidade de calor, vou deixar assim, vai ser a quantidade de gás é a mesma, a quantidade de matéria é a mesma nos dois sistemas. A capacidade calorífica agora é a pressão constante e a variação de temperatura, ΔT2. E aqui vai ser o quê? A pressão constante. Então, a mesma quantidade de calor foi fornecida a dois sistemas, né? Só que um a volume constante e uma pressão constante. Como calor e trabalho são grandezas termodinâmicas que dependem do caminho como foi fornecida ou como foi realizado, o trabalho depende de como o trabalho foi realizado. Nós já vimos que o trabalho depende do caminho, depende da trajetória, depende da forma como ele foi realizado. E o calor a mesma coisa. O que não varia, tá? O que só depende dos estados inicial e final, são as funções de estado, como por exemplo a variação da energia interna. Mas no caso calor e trabalho, já depende sim do caminho. Isto é, o mesmo calor fornecido a volume constante e a pressão constante vai ter resultados distintos. A variação de temperatura nós já vimos que é diferente. Tá? Aquece mais a pressão constante. Tá? Aí eu pergunto a vocês, ó, se esses dois são iguais, se o calor é igual nos dois casos, se a variação, ou melhor, a quantidade de matéria é igual nos dois casos, então se o ΔT1 e o ΔT2 são diferentes, para que essas duas expressões sejam iguais, ou seja, já que o calor é igual, tá? A quantidade de calor é igual nas duas situações, a quantidade de matéria também é. Se o ΔT1 é maior que ΔT2, para que essa igualdade permaneça, né, verdadeira, tá? Porque esse calor é igual a esse, então para que o ΔT1 seja maior que ΔT2, o que é que acontece, pessoal? O CV e o CP são diferentes também, e vai ser ao contrário, né? Se o ΔT1 é maior que o ΔT2, o que é que vai acontecer? Ó, o ΔT1 aqui é o CV. Então, o CV, a capacidade calorífica, vai ser menor do que o CP. Então, a capacidade calorífica a volume constante é menor do que a pressão constante. E qual é o significado físico disso? Qual é o significado físico disso? Ora, capacidade calorífica molar é quanto de energia, em forma de calor, eu preciso fornecer a 1 mol do gás para variar 1 grau a temperatura em graus Celsius ou 1 Kelvin. Tá? Então, percebemos que eu vou precisar fornecer menos energia, porque a capacidade calorífica aqui é menor do que a pressão constante. Então, é quanta energia eu vou precisar fornecer para variar 1 Kelvin, quando eu tenho 1 mol de um gás. Então, aqui eu vou fornecer menos energia do que a pressão constante. Por isso que a panela de pressão, se ela trabalha a uma pressão maior do que uma pressão atmosfera, do que uma pressão a panela aberta, ela vai trabalhar aqui com uma temperatura muito maior para o cozimento dos alimentos. E eu vou precisar fornecer menos energia. Eu vou precisar fornecer menos energia porque a capacidade calorífica a volume constante é menor do que a capacidade calorífica a pressão constante, que seria uma panela aberta. Tá? Uma panela aberta, a pressão seria a pressão do ambiente, da cozinha, a pressão atmosférica do local. Tá? Então, essa seria o significado físico da capacidade calorífica. Então, agora, nós já sabemos que para calcular calor a volume constante é NCV∆T. Para calcular calor a pressão constante, NCP∆T. Na aula anterior, já vimos que a capacidade calorífica é função do material. Que a capacidade calorífica do gás oxigênio tem um valor, do gás de nitrogênio tem outro valor, do ferro tem outro valor, do alumínio e assim por diante. Então a capacidade calórica já é função do material.
Agora, a capacidade calorífica nós vamos ver também que é função da temperatura. Se você tem um material que já está a 100 graus Celsius e você quer fornecer mais calor, a capacidade calorífica dessa substância, desse material, dessa amostra a 100 graus Celsius, vai ser diferente se ela estiver a 10 graus Celsius. Então a quantidade de calor necessária para elevar 1 Kelvin de uma amostra a 100 graus Celsius é diferente, mesmo que seja a mesma substância, a mesma amostra, a quantidade de energia para aumentar 1 Kelvin quando ela está a 10 graus Celsius, por exemplo. Tá? Então, ou 10 Kelvin. Vamos colocar 10 Kelvin e 100 Kelvin. Então, para aumentar em 1 Kelvin a situação a 100 Kelvin e aumentar em 1 Kelvin a situação a 10 Kelvin, se for a mesma substância, a capacidade calorífica molar é diferente. Então, é função da temperatura. Mas, para uma faixa de temperatura relativamente pequena, se você está trabalhando, por exemplo, vou falar em graus Celsius, que é mais simples de entender, né? Se a gente está trabalhando entre 20 graus Celsius e entre 30 graus Celsius, no laboratório, então entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, a capacidade calorífica praticamente é constante. Para efeito de cálculo, a gente considera constante. Ok? Perfeito. Agora, imagine se formos trabalhar com um gás ideal. Colocar aqui dentro gás ideal, ou seja, trabalhar com o modelo ideal. Nós sabemos que o gás ideal é o modelo de um gás. Um gás que não é considerado forças atrativas. Então nós desprezamos a energia potencial da atração entre duas moléculas. Nós também negligenciamos as forças repulsivas. Então, usando o modelo ideal, imaginando também que esse gás ideal, sem forças atrativas, sem forças repulsivas, que é característica de um modelo ideal de gás, também esse gás seria monoatômico. Então, se for monoatômico e se for ideal, podemos conseguir encontrar uma relação entre CV e CP. Essa relação pode ser importante na termodinâmica. Então, neste caso, vamos fazer uma demonstração, vou apagar um pouquinho aqui, como encontrar a relação entre CP e CV para um gás ideal e monoatômico. Então, o objetivo agora é obter uma relação entre as capacidades caloríficas, a pressão constante e a volume constante para um gás ideal e monoatômico. Tá ok? Então, como é que nós vamos chegar a essa relação? Então, para chegar a essa relação, nós vamos considerar, inclusive, esses dois sistemas. Já que eu quero uma relação entre CP e CV, eu vou partir exatamente do volume constante e da pressão constante para encontrar essas duas relações. Vou começar pela pressão constante. O que é que nós sabemos? Considerando aqui, considere uma transformação termodinâmica a pressão constante. O que é que nós sabemos sobre a transformação termodinâmica a pressão constante? Nós sabemos que toda transformação termodinâmica, a energia é conservada. Nós já conhecemos a primeira lei da termodinâmica. Então, na primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que a quantidade de calor que chega, mais a quantidade de trabalho que chega, e quando eu digo que chega, recebe calor o sistema, mas também pode ceder calor. Quando eu digo que o trabalho pode chegar, ou seja, pode chegar energia no sistema a partir do trabalho, quando o trabalho é realizado sobre o sistema. Mas o sistema pode também realizar trabalho, expansão, por exemplo, E aí, nesse caso, na expansão, o sistema realiza trabalho, então o trabalho, a energia, é retirada do sistema em forma de trabalho. O trabalho seria negativo. Então, esses dois sinais aqui vai depender exatamente do que está acontecendo.
Nós já sabemos que calor e trabalho depende do caminho. Se for a pressão constante é uma forma, se for a volume constante é outra forma. Se for reversível, o calor tem um comportamento. Se for irreversível, também é diferente. A gente vai ver depois. Calor reversível, calor irreversível. Trabalho reversível e irreversível também é diferente. Eu posso ir de A a B, uma transformação termodinâmica. Se for reversivelmente, eu tenho um valor do trabalho. Se for irreversivelmente, eu tenho outro valor, inclusive usando várias trajetórias diferentes. Tá bom? Então, essa soma, ela é conservada. E essa soma, ela vai alterar o quê? A energia interna. A energia interna, ela pode aumentar ou diminuir. Portanto, eu escrever que ΔU, a variação da energia interna, que o sistema sofre, a variação da energia interna, que esse sistema aqui, a volume constante, né, vai sofrer a variação da energia interna, vai depender do calor que chega ou o calor que sai, e vai depender se realiza trabalho ou não. Como aqui não tem êmbolo, como aqui não vai poder escoar trabalho para a vizinhança, então aqui o trabalho seria zero. Então, neste caso aqui, a variação da energia interna vai sempre depender do calor que chega ou calor que sai, do trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Tá bom? Energia conservada, então, esta é a representação da primeira lei da termodinâmica, que nós já sabemos. Tá bom? Ora, eu sei calcular a variação da energia interna para um gás ideal e monoatômico. Então, eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com gás ideal e monoatômico. Nós sabemos calcular isso. Nós sabemos que variação da energia interna para um gás ideal monoatômico é dado por 3 meios de N, R, ΔT. Essa expressão pode ser demonstrada a partir da teoria cinética dos gases, por exemplo, né? Esse calor aqui, nós sabemos, acabamos de ver, que o calor, eu estou trabalhando o quê? A pressão constante, ao considerar, né, uma transferência termodinâmica a pressão constante. Então, para uma pressão constante, nós já sabemos que o calor vai ser o quê? Vai ser N CP ΔT. Tá bom? Então, esse Q aqui é a pressão constante. Eu já posso colocar aqui, inclusive. Esse trabalho é também a pressão constante. Eu posso até colocar aqui, ó. Porque eu estou considerando a transformação termodinâmica a pressão constante. Tá bom? Aí, ó, mais trabalho. Mais um trabalho a pressão constante. Eu estou considerando aqui uma transformação termodinâmica a pressão constante, mas essa minha transformação aqui, ela é uma expansão. Tá? Eu estou considerando também uma expansão termodinâmica. Então, para uma expansão termodinâmica, o trabalho, nós já sabemos a pressão constante, que é menos pressão oposta, multiplicado pela variação do volume. Tá bom? Então, esta expressão aqui é a expressão do trabalho a pressão constante de expansão. Esta expressão aqui é o calor a pressão constante. Esta expressão aqui é a variação de energia interna para um gás ideal e monoatômico. Tá bom? Resultado. O que é que a gente pode fazer aqui? Nós percebemos que tem número de mols aqui, mas não tem aqui. Nós percebemos que tem variação de temperatura aqui, mas por enquanto não tem aqui. Mas antes de verificar essa questão do número de mols da variação de temperatura, essa pressão oposta aqui, nós podemos considerar essa pressão oposta como sendo igual, né? Se é uma transformação a pressão constante, vamos supor que seja aqui, podemos considerar igual à pressão interna. E como é que a gente pode propor isso? Ora, se eu imaginar aqui um objeto de massa M, em cima aqui do êmbolo, aquele êmbolo sem massa, sem atrito, eu posso imaginar aqui o quê?
que vai existir uma pressão externa provocada produzida pela força-peso desse corpo de massa M. Então eu tenho aqui uma pressão externa. E nós sabemos que aqui, nós temos aqui a pressão interna. Então temos aqui uma pressão interna que está sendo disputada, né? Colocar essa pressão aqui um pouco mais para cá, para ficar mais no ângulo aqui. E essa aqui, pronto, ficou melhor. Uma competição aqui entre a pressão interna. Tá bom? Nós sabemos que eu posso imaginar um sistema em equilíbrio. Eu posso imaginar que a pressão externa e a pressão interna, elas podem ser iguais, um equilíbrio mecânico. A gente pode imaginar aqui uma perturbação infinitesimal. A partir de uma perturbação infinitesimal, eu tirar aqui um infinitésimo da massa desse corpo, a pressão externa vai ficar infinitamente, um infinitésimo menor do que a pressão interna. Quando eu faço isso, a pressão interna vai ganhar a disputa e vai acontecer uma expansão cuja variação de volume vai ser um infinitésimo, ou seja, vai ser dV. Tá? Então, neste caso aqui, a gente pode fazer isso lentamente e nós vamos conseguir fazer essa expansão aqui de tal forma que seria uma expansão reversível. Então, nesta situação de equilíbrio, nós podemos considerar, nessa situação de equilíbrio, né, no equilíbrio, podemos considerar que a pressão externa ou a pressão oposta é igual à pressão interna. Então, considerando essa igualdade, eu vou substituir essa pressão oposta aqui, né, considerando o equilíbrio, eu vou substituir exatamente pela pressão interna. Tá? Então, vai ficar como aqui, ó, vai ficar 3 meios de N RT igual a N CP delta T menos a pressão oposta. Nós vamos substituir por quem? Pela pressão interna. Eu vou chamar só P vezes delta V. Tá? Essa pressão interna, essa substituição aqui, vai nos dar condições de substituir esse P, como nós estamos trabalhando com um gás ideal, de substituir esse P pela expressão do gás ideal. Então, nós sabemos que pressão vezes volume é igual a nRT. Então, essa pressão nós podemos substituir por quem? Tá? Por nRT sobre V. Tá bom? Podemos fazer isso. Tá? Como a pressão é constante, nós podemos fazer isso. Mas eu vou propor outra coisa. O que é que eu vou propor? Ao invés de substituir o P aqui, eu vou substituir algo que possa variar, que é a variação de volume aqui. Ó. Então, ao invés de substituir por P, vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa equação como sendo V igual a quem? A nRT sobre P. Então, para um gás ideal, eu posso escrever essa expressão assim. E agora, como aqui é ΔV, quem é ΔV? Se o volume varia, o N é constante, o R é constante, o P é constante. Eu estou trabalhando com a transformação, tá? A pressão constante. Se o volume varia, só tem uma maneira de ele variar, se a temperatura variar também. Tá? E aí eu vou substituir onde tem ΔV por NR sobre P ΔT. Tá? Como é que fica aqui então? Ó? Tá? Então, vai ficar 3 meios de nRT, N CP ΔT, menos P eu mantenho, que é constante, que é ΔV, NR sobre P, tá?
ΔT. Com essa substituição, inclusive eu posso até fazer assim, ó, se eu quiser, porque essa parte é toda constante. Com essa substituição, olha como ficou aqui, ó. P, eu corto com P. Eu percebo, tá? Eu percebo, pessoal, aqui eu coloquei só T, mas é ΔT, né? Corrigindo aqui, ó. Não sei porque eu coloquei T aqui, é ΔT, nós sabemos isso. Pronto. Na hora que foi colocar aqui em evidência, eu já vi que estava alguma coisa estranha. Olha, resultado, nós temos aqui, ó. Faz aqui, ó. Nós temos N e ΔT, N e ΔT, N e ΔT nos três termos aqui. Tá? Então a gente pode colocar N e ΔT em evidência, tá? E cortar com esse N e ΔT daqui. Então, colocando o N e o ΔT em evidência, vai ficar como? Ó? Vai ficar 3 meios de... Vou colocar o R aqui e vou colocar o N e o ΔT juntinhos os dois. Ó. Tá? Então, vou colocar ó, o N e ΔT, vou colocar em evidência. Termo comum em evidência. Ó. Abro parêntese. N, ΔT, os dois já estão fora aqui. Ó. Só faltou CP. Menos, aqui ó, o N e o ΔT, o N e o ΔT já estão fora aqui, ó. Só precisa então o quê? O R. Tá bom? E agora sim, ó, o N e o ΔT, os dois aqui, o produto ó, está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Quando passar para cá dividindo, vai dar para cortar. Então eu posso cortar logo aqui, ó. Tá bom? E sobrou o quê? Olha que interessante, ó. Vou fazer aqui desse lado aqui, ó. Sobrou o quê? Desse lado aqui, sobrou 3 meios de R igual. E desse lado aqui sobrou CP menos R. Tá? Então eu posso escrever o quê? Eu posso escrever, tá? Eu vou fazer aqui embaixo. Eu posso escrever que vai ficar CP é igual a 3 meios de R mais R. Tá? Menos R do segundo membro passa para o primeiro membro, mais R. Então, eu já encontrei uma relação aqui que calcula a capacidade calorífica, a pressão constante, capacidade calorífica molar, a pressão constante, só em função da constante dos gases ideais. Agora eu vou achar uma expressão para o CV, que pode essa expressão ajudar a resumir aqui, ou escrever essa expressão aqui de uma maneira até melhor. Tá bom? Então, vou apagar só essa parte do quadro aqui para a gente ir atrás da próxima etapa. Já sabemos que CP é igual a 3 vezes de R mais R. Tá certo? Então já temos esse valor aqui. Precisamos encontrar alguma relação com CV. Tá certo? Precisamos encontrar alguma relação com CV. Para isso, vamos usar agora o sistema volume constante. Então, considere uma transformação a volume constante. Ó. Considere uma transformação termodinâmica a volume constante. Tá? Continuamos a trabalhar com gás ideal e monatômico, tá bom? Ora, novamente, ó, numa transformação termodinâmica, tá? A energia é conservada. Primeira lei da termodinâmica. Então, a soma do calor com o trabalho
só vai alterar a energia interna, variando a energia interna para mais ou para menos. Mas a energia é conservada aqui, ó. Tá bom? Resultado. Ora, numa transformação a volume constante, não existe, nesse caso aqui, nessa representação, nem êmbolo tem. Nem êmbolo tem. Mas quando o êmbolo não sobe, quando o êmbolo não desce, ou não tem êmbolo, não tem trabalho. Porque nós sabemos que trabalho, de uma maneira generalizada, eu posso representar o trabalho como sendo a integral de VP, pressão oposta vezes dV. Se não tem variação de volume, o trabalho é nulo. Esse menos aqui é a convenção. Resultado. Então, o trabalho, em toda transformação a volume constante, ó, é nulo. Tá bom? Resultado. Só vai ter a variação da energia interna e o calor. Numa interpretação termodinâmica, quando o sistema recebe calor e não realiza trabalho, a variação da energia interna recebe todo esse calor que chegou. Também, se for cedido calor, a variação da energia interna vai diminuir, porque toda a energia saiu do sistema. E saiu do que existia de energia no sistema, que era a energia interna. Então, como é gás ideal monoatômico, como é que eu escrevo? 3 meios de N, R, ΔT. Calor a volume constante. Então, esse calor aqui, ó, é QV, a volume constante. Nós já sabemos que é N, CV, ΔT. E trabalho é zero, pronto. Resultado, dá para simplificar isso? Dá, sim. Eu tenho N desse lado, que está multiplicando, e tenho esse N desse lado aqui, ó. Esse N está multiplicando, passa dividindo, vai cortar com esse N. Corta, corta. Eu tenho variação de temperatura desse lado, no primeiro membro, tenho variação de temperatura no segundo membro, em forma de produto. Está multiplicando, passa dividindo. Corta, corta também. O que é que sobrou? Deste lado, 3 meios de R. Deste lado, CV. Olha que interessante. Então, chegamos à conclusão que CV é igual a 3 meios de R. Para o quê? Para o gás ideal e monotônico. Tá bom? Já sabíamos que CP é igual a 3 meios de R mais R. Isso aqui foi obtido agora há pouco, considerando uma transformação termodinâmica a pressão constante. Então, esse 3 meios de R, ó, nós já sabemos quem é, ó, é CV. Tá? É CV. Então, eu posso substituir. Então, vai ficar CP vai ser igual. Quem é 3 meios de R? CV mais R. Tá? E nós vamos poder escrever o quê? Que CP menos CV é igual a R. Tá? Relação importantíssima na termodinâmica. Agora, nós sabemos que esta relação aqui, ela só poderá ser utilizada para o gás ideal e monoatômico. Tá? Para o gás ideal e monoatômico, esses dois valores são usados. E também um detalhe interessante é que se eu somar 3 meios de R mais R, tá? Somar 3 meios de R mais R, reduzindo aqui ao mesmo denominador, nós vamos ter o quê? Tá? 2 vezes R, 2R, mais 3R, 5R, 5R sobre 2. Então, nós podemos dizer que o CP, para um gás ideal e monoatômico, é 5 meios de R. Tá bom? Resultado, ó, esses dois valores aqui, nós podemos calcular. Basta substituir o valor de R. Nós sabemos que o R no Sistema Internacional de Unidades
é 8,314,46 Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. Tá? Então, se substituirmos aqui o R por aquele valor, nós vamos ter o valor de CV e de CP. Rapidamente aqui, ó. Quem é CV? Quem é CV? Vou pegar aqui uma calculadora. Então, nós temos 3 meios de R. Então, 3 dividido por 2, que é 1,5, que multiplica 8,314, 46. Então, nós temos um valor que nós encontramos muito nos livros de Físico-Química, que é 12,47, 16 Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. Tá? E quem é o CP? O valor do CP, ó. CP vai ser igual a 5 meios de R. Quanto é que vai ser o valor de 6 meios? Pode, né? O CP vai ser quanto? Vai ser 2,5 vezes 8,314, 41. Tá? Ou seja, 46. Que vai dar, ó, 20,786 Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. Tá bom? Então, encontramos a relação entre CP e CV para um gás ideal monotônico, os valores numéricos e um detalhe importante. Se surgir uma questão para vocês, onde é dado o CV e o CV equivale a 3 meios de R, porque no livro, na questão, aparece o valor de R, qual é o valor da constante dos gases ideais no sistema internacional. Então você vai saber que esse valor aqui equivale a 3 meios, né? De 3 meios vezes R. Em outras palavras, a questão está dizendo a você que o gás ideal é monotônico. Então a forma de dizer que o gás ideal é monotônico é expressar o valor de CV ou de CP. Apareceu para você a partir de hoje o CP igual a 20,78 Joule, Kelvin, mol menos 1, você já sabe que equivale a 2,5, ou seja, 5 meios de R. Em outras palavras, o autor da questão está querendo dizer a você que o gás é ideal e monotônico. Tá bom? Então, até a próxima aula.